sentar aqui agora. Ajeita aqui pra poder pegar nós dois. Sai. Tá gravando. É isso aí, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, mas aqui a gente está no Santa Hora Entrevista com o meu fundador do grupo de oração, Amarildo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, falar sobre a vida dele, testemunho dele. E também tem muita história sobre o nosso grupo de oração. E eu queria que você se apresentasse, Amarildo, para nós. Boa noite, né? Aqui o Amarildo, como já fui, né, coordenador do grupo de oração há vários anos, e hoje eu estou, né, como responsável pelo Ministério por Cura e Libertação aqui no grupo de oração Caminhando com Jesus. O grupo Caminhando com Jesus surgiu, né, de uma maneira muito importante. Eu andei, né, um tempo aí fora, e aonde que realmente eu fui conhecer a renovação carismática católica, fui lá no bairro Eldorado, em Belo Horizonte, Betim, Belo Horizonte. E experimentei, gostei, né? E estou até hoje, para a glória de Deus. Entre altos e baixos, né, com várias dificuldades que tivemos, né, de enfrentar, né, para fundar o grupo de oração aqui. Muitas críticas, muitos problemas que deu, né? E hoje a gente só está de pé pelo milagre de Deus, né? Pela poderosa mão de Deus que está nos sustentando até hoje, porque, na verdade, até hoje nós não fomos aceitos na nossa comunidade. Nós somos os intrusos aqui da comunidade aqui que veio, né, para trabalhar em resgatar almas para Deus. E nessa longa caminhada, muitas coisas aconteceu, né, na minha vida, várias provações, várias tribulações, né? Mas desistir do caminho não, né? Pode cair, mas tem que levantar de novo. Aí, graças a Deus, hoje é uma experiência que a gente tem aqui de, para mim, né? Hoje, se eu for falar, sou católico, apostólico romano, mas a minha identidade é renovação carismática católica. E o grupo surgiu lá no ano, né, de 1997 aqui, nessa casa mesmo. Foi o primeiro dia, né? Foi o quê? É o primeiro dia? Primeiro dia, Rapaz. Foi aqui mesmo, né, onde nós estamos, né, conversando aqui, o primeiro dia do grupo de oração aqui. No dia, né, da primeira reunião, né, qual eu convoquei o pessoal, né, vamos formar um grupo. E eles, né, toparam. E no primeiro dia a casa ficou lotada, né? E eu falei assim, uai, pai, o troço está fluindo bem. E assim foi a longa caminhada, né, nesse lugar, né, no Santo Amaro. Reunimos em terraços, casas, porque na época não podia ir para a igreja, né, porque o padre estava pegando muito no pé. E nós começamos a reunir nos terraços das pessoas aqui em Santo Amaro, nas casas. E enfrentamos, sim, os sacerdotes, né, não brigando com eles, mas mostrando para ele que aquilo que ele estava fazendo não era coisa errada, era algo de Deus. E, portanto, né, dentro das provações, das tribulações que aconteceu, eu pronunciei uma palavra que foi uma palavra profética para, né? Eu acredito, né, uma de Deus mesmo, né, que eu falei, o que é de Deus, né, se é de Deus vai permanecer. E dentro desse trajeto, né, vários problemas na comunidade, que naquele tempo o grupo, né, tinha muita gente. A gente saía para a rua fora para fazer visita, parecia uma procissão na rua. E tanta gente que ia, né? E isso foi mexendo com a comunidade. Nós não queríamos tomar o lugar de ninguém, mas queríamos fazer o nosso serviço que Deus pediu para fazer, que era ir atrás das pessoas, levar, né, a palavra até as pessoas. E isso gerou muita confusão, porque tinha muitos problemas psicológicos, né? As pessoas que iam orar por eles às vezes davam as reações diferentes, aí eles começaram a chegar no ouvido do padre e começaram a falar com o padre, ou está acontecendo algo estranho lá, né? Porque o povo está doido.
E, inclusive, na época que a gente começamos, né, que nós começamos o grupo aqui, teve pessoas da comunidade que nós tinha trazido o inferno para o lugar. Mas que inferno maravilhoso é esse que a gente trouxe? Foi um inferno que muitas almas foram resgatadas, muitas vidas, né, foi restaurada e eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo isso que Ele fez. Eu sei que não sou santo, sou um homem pecador, falho pra caramba, mas continuo na presença, caminhando lado a lado com Jesus. Portanto, o nome do grupo é Caminhando com Jesus. Mas assim, quem que te deu o nome pro grupo? Eu sempre me perguntei, mas eu já perguntei ao senhor muitas vezes, mas o senhor nunca falou quem que era. O grupo Caminhando com Jesus ele surgiu assim, no momento em que a gente estava reunido, né? Mas e o nome? Aí veio essa frase, é nós mesmos que... Né? Todo mundo junto? Entendeu? Mas não teve nem assim um outro nome antes, não? Não teve antes, não, entendeu? Foi esse mesmo, o grupo Caminhando com Jesus, porque na época até a gente falava Caminhando com Jesus e Maria. Né? Uhum. Só que ficou só no Caminhando com Jesus. E está até hoje. Né? Mas aí, Caminhando com Jesus e Maria. E o título, né, do programa é Colecionando Testemunhos. O senhor tem uma história muito bacana com Nossa Senhora, até porque o senhor participou um tempo da igreja presbiteriana, né? Eu queria que o senhor contasse para nós, antes da gente entrar também no assunto das primeiras reuniões do grupo, né? Que o senhor mesmo já me contou algumas, né? Que foi no terraço, depois da primeira caixa de som que o grupo ganhou, que foi até interessante. Inclusive é uma caixa de som que eu uso muito, né? Eu sempre pego as caixas de som do grupo emprestada e às vezes fica lá em casa. Mas eu queria que o senhor contasse, primeiro, eu sei que o senhor tem mais testemunhos, né? Mas que o senhor contasse um pouquinho daquele testemunho que o senhor deu para nós de Nossa Senhora no podcast que a gente fez no Instagram. E que o senhor contasse também para nós depois um pouquinho assim da infância do senhor, né? Aí passou muito tempo, mas é muito bom a gente saber porque assim, na infância da gente que a gente começa a dar os primeiros passos, principalmente na fé. Eu falo por mim, né? Minha mãe contava que quando eu era bem criancinha, eu costumava assistir a Canção Nova e rezar em línguas com o Padre Augusto, né? Padre Augusto. Mas, primeiro eu quero que o senhor fale um pouquinho do testemunho do senhor com Nossa Senhora, né? Que fez, inclusive, o senhor voltar, né? Realmente, né? O tempo que eu acabei saindo, né, da igreja católica e fui para a igreja evangélica, e lá dentro, né, do protestantismo, vamos dizer assim, né? Eu fiquei 1 ano certinho. Né? Lá eu fiz a classe, né, dos catecúmenos. Com pouco tempo lá já era responsável pelas visitas nas casas e também, né, era secretário da União Presbiteriana de Homens lá na Presbiteriana. Foi um tempo, não vamos dizer que foi um tempo ruim lá, foi um tempo bom. Eu tive uma experiência também muito boa, aprendi muito lá com eles. Mas o que acontece? A gente foi fazer uma viagem, né, a Guarapari e lá veio na minha mente aquele momento de eu sair, né, ir para um lugar mais tranquilo e entrar na água lá onde não tinha onda brava, né? Sim. E eu fui para lá. Cheguei lá, eu estava lá dentro da água, de repente eu saí, fui para a areia e tinha um povo, né, fazendo ginástica e lá eu fiquei junto com eles. De repente aparece um senhor falando que agora nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. E aquele senhor era uma pessoa da igreja católica, não era protestante. É que eu lá ia perguntar agora. Ele não era protestante, ele era um senhor da igreja católica. E ele começou a convidar o povo para orar. E ali naquele momento na minha mente, eu era um protestante. Sim. Eu não era católico mais, né?
Não que eu tinha rejeitado Maria, que eu nunca rejeitei ela, mas eu tinha uma certa timidez naquele momento. Ele estava no meio daquele povo, né? E de cabeça baixa ali, orando, né? Falando com Deus. De repente eu olho para cima, né? Levanto a cabeça, olho para cima na montanha. Me aparece a imagem de Nossa Senhora das Graças perfeitinha. Eu olhei para aquela imagem e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que o senhor quer me falar? Né? E naquele momento é como se eu tivesse ouvido uma voz, né, falando comigo. Sim. Eu nunca estive longe de você. Estava junto com você todos os dias da sua vida. E ali, aquela experiência que eu tive naquele momento, sem entender muita coisa, eu peguei, acabei vindo para casa, né? Cheguei aqui, a gente tinha uma visita, que é uma vizinha minha aqui. E eu, protestante, e ela católica. Como diz o marido, lá vai, como protestante, lá vai ver se leva o católico para a igreja dele, né? Aí, chegamos na casa da irmã, né? Começamos a orar, cantar, e tudo fluía muito bem, tá? Fluía maravilhosamente bem. E naquele momento, a palavra que era na minha responsabilidade de passar a palavra também, era o que era? Evangelho, que falava sobre o nascimento de Jesus. No São Lucas. Aí, como é que eu vou falar do nascimento de um filho se eu não falar da mãe? Aí, aonde que ali passando a palavra, na reflexão, eu comecei a mencionar também o nome de Maria, que Jesus nasceu de Maria, que Jesus é filho de Maria. E ali eu fui falando, né? E terminamos a reunião numa boa, na casa da irmã. E dali eu já fui para casa já com outro pensamento. Sim. Já não era mais o pensamento de protestante. Mas tinha alguma rejeição com Nossa Senhora ou o senhor resolveu simplesmente sim ir para a igreja presbiteriana Não. porque tinha acontecido alguma coisa? Na verdade, a minha ida para a igreja crente na época era o intuito de que a minha família fosse comigo. Sim. Todo mundo, entendeu? E eu tinha passado por uns problemas também de depressão muito forte na época. E como isso foi mexendo muito comigo, o que aconteceu? Eu acabei tendo apoio de pessoas evangélicas, não dos nossos irmãos católicos mesmo, né? Eu tive apoio de um irmão evangélico que era da presbiteriana, hoje nem segue nada. Mas era um irmão que pareou comigo mesmo e me ajudou demais da conta. Não fui, ele nunca me chamou para ir para lá, mas eu senti naquele momento, pensei assim, vou para lá, quem sabe muda alguma coisa na minha casa. Né? Aí fui. Caminhei lá. Algumas vezes as minhas meninas iam comigo, era muito difícil. E quando fez exatamente um ano, eu falei com o evangelista. Falei com ele, na verdade ele chegou, né, me pediu a ata, né, que eu estava com a ata. Ele falou comigo que você podia pegar para mim a ata que eu vou levar ela. Aí eu falei, não, você não vai levar, eu mesmo vou levar para você. Tá? Aí cheguei perto dele, entreguei lá a ata, falei com ele, eu estou voltando pro mesmo lugar que eu saí. Aí na hora ele ficou assim, pensando, mas eu já vi católico vir para cá, não evangélico voltar para lá. Mas eu sou o primeiro, que eu estou voltando. Mas na verdade o senhor nunca deixou de ser católico. Nunca, realmente, nunca deixei de ser católico. Mas né? e aí, uma pergunta que eu também sempre quis fazer para o senhor e não fiz. Lá, dentro da igreja protestante, né? Não estou querendo criminalizar ninguém, gente. Eu espero que vocês entendam. Mas era mais fácil as coisas dentro de casa? Ou ficou na mesma? Ou ficou mais difícil? Na verdade, não melhorou nada. Né? Acabou piorando mais. As coisas só piorou. Né? Então é porque assim, a gente vê, né?
O senhor também. Nós, enquanto católicos, vemos, né, que tem pessoas que estão conosco, aí vão para as igrejas protestantes, aí lá parece que a vida melhora, né? Parece que vira um mar de rosas. E nós, às vezes, nos perguntamos, né? Poxa, por que aqui na igreja católica é tão difícil? E aí a gente se pergunta, é tão difícil, é complicado e tal. E a gente vê os irmãos lá, às vezes, prosperando muito mais, né? Então, aí já responde uma pergunta para nós, né? Porque não é a verdade que as pessoas vendem, né? Na denominação, né? Seja presbiteriana, Assembleia de Deus, qualquer que seja, não é a verdadeira verdade, né? Que os problemas não vão mudar, né? Às vezes só, igual o senhor falou, que piora, né? É que realmente não melhorou nada para mim, na verdade, né? Fui muito bem acolhido, na verdade, lá, né? Me acolheram muito bem. Depois que eu desliguei, né, da igreja, eles continuaram mandando carta para mim, para voltar, entendeu? Insistiu comigo, né? Aí eles viram que eu não ia voltar mesmo para lá de novo. Eles pegaram e me desmembraram realmente da igreja, né? Sim. Tirou, né? Não, dali já não é mais daqui, né? E nisso eu fui, voltei para o grupo de oração, né? Qual lá em 1997 fui eu o responsável, né? Por essa revolução na comunidade, né, de renovação carismática. No caso, eu sou um ano mais velho que o grupo de oração. Aí, aí eu peguei, acabei voltando para o grupo de oração, né? Fui até o sacerdote, conversei com ele, que eu queria retornar à minha igreja, né, que eu queria voltar. Na época não tive apoio do padre, porque o padre falou que o problema era o batismo que eu tinha recebido lá, né? Mas isso E aí é um problema, né, porque a gente tem assim acho que é no Código Canônico mesmo que fala que tem alguns batismos que são aceitos, né? né, Pela Igreja Católica. A presbiteriana é um também, que se eu não me engano, até as crianças lá são batizadas, né? são batizados do mesmo jeito que a gente é batizado na católica e na presbiteriana também é, né? Uhum. E quando eu tive essa conversa com o padre, ele falou comigo que o problema era o batismo. Aí, naquele momento, eu saí triste da igreja, falei, caramba, eu quero retornar. O abençoado padre fala uma coisa dessa comigo, Aí é triste né? mesmo. Aí eu fiquei pensando o que eu iria fazer. Mas não saí da igreja, não. Continuei na igreja católica, não voltei para trás, não. E aí a gente foi passear em Aparecida do Norte. Cheguei lá, conversei procurei o sacerdote lá também e conversei com ele. A mesma coisa que eu tinha falado com o sacerdote, né, da comunidade, eu falei com ele. Aí ele falou comigo, meu filho, lá você não foi batizado de novo. Lá você recebeu o ritual da igreja de lá, que é um ritual. Sim. Batizado você já era. Você foi batizado quando criança. E realmente eu considero o meu batismo de infância. Nem o batismo da presbiteriana que eu recebi lá, por mais que eles falem que é a passagem pelas águas, eu também passei pelas águas quando criança. Por mais que eu não entendesse nada, mas os meus pais sabiam o que estava fazendo, né, naquele momento, me levando para ser batizado. Por mais não entender muita coisa, porque também os antigos não entendiam muita coisa, nada a respeito das igrejas, né? Uhum. Muitos levavam com medo. Medo do filho adoecer e morrer sem ser batizado, morrer pagão, aquele negócio, né? É. E, na verdade, não tem nada a ver esse negócio de morrer pagão, que a gente sabe que o batismo, a partir do momento que você é batizado, você está iniciando a sua vida, né, na igreja, né, como cristão. E isso foi caminhando, né? Passei por esse processo todo, mas firme no grupo de oração. Uhum. Não desisti. E creio eu que até o final da vida é renovação carismática católica. Amém. Tá? Não tem essa intenção, né, de sair fora, não.
E assim, com 28 anos de grupo, a gente vai fazer 29, né? Teve alguns casos, né, difíceis e tudo, mas teve muita coisa engraçada também, né? Eu queria que o senhor contasse uma história assim que fosse engraçada também, porque o povo acha às vezes que nós vivemos uma vida tão séria, né? E muitas vezes, antigamente, a gente era criticado, nós da renovação carismática, da renovação carismática, né? Por não, às vezes, seguir uma liturgia e tudo mais, e por sermos escandalosos e tal, mas hoje a gente vê que até os próprios padres, né, apoiam muito a gente, porque nós somos frequentes na missa, nós somos os primeiros também a ajudar, né? Muitas vezes em algumas procissões e tudo mais, né? A renovação carismática sempre tem tomado frente, né? Mas é assim, durante 28 anos, teve casos bons, né? Teve casos ruins, com certeza, mas engraçados. Agora eu queria lembrar assim, que o senhor nunca me contou também, né? Que o senhor contasse assim para nós um caso, um fato engraçado para nós. Como diz, o fato engraçado, né, é que renovação carismática, o povo é alegre, Sim, o povo é divertido. Aonde tá, tem alegria, né? Não é aquele povo carrancudo, aquele povo tristonho, né, que não demonstra que você está feliz, que você está alegre ali, né, na presença de Deus. uhum, E a renovação carismática trouxe para nós algo diferente. Que aqui, por exemplo, Santo Amaro, com as famílias que tinham problema, né, que a gente ia até eles, a gente criou uma amizade, uma liberdade entre irmãos que perdura para sempre, vai sim, perdurar para sempre, né? Não vai, eu creio eu que não vai ficar só na história, sim, vai ficar marcado para sempre, né? Na vida da gente, né? Daqueles que vieram, aqueles que passaram no grupo de oração já não estão mais, aqueles que morreram, né? Que deixaram, né? Saudade por ser um membro, né? Muito ativo, muito forte. E o grupo de oração, as coisas que nos alegrava muito, que deixava a gente feliz da vida e coisas complicadas que passava, é quando se lidava com pessoas que estavam com problema psicológico, ou mental, ou espiritual. uhum. Aquilo era, tem dia que era, tinha vezes que era 8, 10 em volta da pessoa Mas esperneando. nunca aconteceu algo assim que depois assim, disparasse a rir, ou na hora. Já aconteceu muito, né, de dar risada. E se você for lembrar das risadas que você já deu, né, de casos que aconteceu, às vezes você não ri na hora, mas depois que passa, aí você começa a pensar, mas que é isso? Que situação difícil Mas que não foi. teve nenhum assim que fosse marcante, não. Esse, realmente, esse aqui tá nos top 10 dos mais engraçados. Ó, que deu, né, vamos supor, engraçado mesmo, a gente não teve coisa engraçada, não. A gente teve coisa complicada, né, Sim, nessa caminhada, né, porque foi problema demais. O início do grupo de oração foi muito complicado, muito pesado. mas não teve nada assim que. Vamos supor, se eu pare pra lembrar, assim, nossa, gente, que dia a gente riu demais. Rapaz, na memória agora eu não me lembro, não, entendeu? Mas provavelmente que teve, né? Cara, com certeza. Teve alguma coisa que a gente não parava de rir, não. Mas a única coisa que eu lembro mesmo é das complicações que teve, É né? porque a gente. É o que marca, né? O que marca mesmo é as complicações. Principalmente a rejeição, né? Por ser uma coisa de Deus, Uhum. você querer fazer o bem, tanto para as pessoas, né, quanto na comunidade, e você ter tantas pessoas contra aquilo que você faz, entendeu? E aqui na paróquia, durante muito tempo, só teve o Caminhando com Jesus, Só né? o caminhando com Jesus, né? Portanto, até hoje, tá tendo quase que é só ele. Porque tá difícil, assim. As Entendeu? pessoas. Não tô julgando mal, eu espero que o povo entenda, né?
Porque a gente tem muitos movimentos hoje aqui. A gente tem o TLC, tem o PLC, tem muitos movimentos. E as pessoas hoje em dia têm participado dos dois. Eu costumo falar que o povo tá pescando no tanque onde já tem peixe guardado. Eu costumo dizer isso porque a renovação carismática rebanhou uma galera aqui em Vila Nova, né, na nossa paróquia. E agora parece que o pessoal lá vai pescando os que estavam rebanhados, né? Eu falo não com raiva, né, gente? Eu espero que vocês me entendam. Mas é porque a gente tenta ajudar o máximo que pode, mas a gente tem um compromisso com a renovação, né? E a gente vê hoje em dia aí que as pessoas chamam nós para poder estar participando do PLC, do TLC, para poder levar aquilo que nós temos, né, na renovação para ajudar o movimento deles, né? Eu louvo a Deus pelos movimentos que estão tendo agora, né? Estão levando muitas pessoas a rezar, mas nós temos muito compromisso, né? Na verdade, o grupo de oração, né, Caminhando com Jesus aqui de Santo Amaro, teve um tempo aí que a gente reunia 100 e poucas pessoas na igreja. Encontros, por exemplo, né, que já teve aqui aniversário do grupo, de 300, 400 pessoas, né, que participavam. Nós fazíamos bolo, né, de acordo com a idade do grupo, nós fazíamos o bolo. Me É, parece que nós fizemos até o 17, acho que fomos até o 17 foi, anos. não foi. Foi 3 bolos que a E gente fez. aquele da quadra não era de Era. 17, não Nós era? fizemos o primeiro foi na escola, 15 metros, me parece. Então, esse eu tava. Na escola, 15 metros. Depois a gente fez um na quadra, lá na creche. Na creche eu não tava, não. Na creche. Eu não sei se esse da creche era 16 metros ou se era mais. Eu só sei que vinha gente de tudo quanto é canto. E eu era uma pessoa assim, né? Graças a Deus, toda a vida tive disposição. Aquele bolo grande. Então, o último que a gente fez, que foi até encomendado lá na padaria da minha mãe, não foi do tamanho como é que é? Do tamanho da idade do bolo, Não, não. foi não. Igual eu falo que você, na época, por exemplo, né, que gente de tudo quanto é lado, né, que a gente tinha aqui, eu andava de carro, né, de moto, levava convite Aí, ó. Voltamos aí, galera, depois de uns problemas técnicos já resolvidos. Nós estávamos falando dos convites que eu escrevi à mão, né? Pela segunda vez. Ai, gente, é muita coisa. Tecnologia às vezes não ajuda tanto, mas é o que nós estávamos falando agora, né? Justamente, né? Às vezes a gente tem muitas coisas tecnológicas, né? Que às vezes não ajuda, às vezes ajuda, mas nos faz, né? Às vezes um pouco preguiçosos, né? Que é o que o senhor falava, né? Que o senhor escrevia carta um a um, né? Eu escrevia, né, ali, né, na noite em casa, eu ia fazendo, né, como eu pensava ali, já ia escrevendo e ia colocando o nome das pessoas, né. Aí a oportunidade que eu tinha, eu ia colocando debaixo das portas, né, nem chamava a pessoa, colocar debaixo das portas e a pessoa abria a porta e ia ver o papel lá e ia dar de cara com o convite, né. E outras vezes eu fazia, né, os irmãos do grupo também, né, distribuía, tá? Vai distribuir na sua rua, né? Aí eu entregava, né, cada um distribuía na rua dele, sabe? E funcionava, né, que era muito bom, né, assim, as pessoas geralmente compareciam, né, aqueles que entregavam os convites, eles compareciam na reunião. E como eu te falava, né, hoje, por ser tudo nas redes sociais, internet, tudo né,
vamos dizer, querendo facilitar e acaba complicando. Porque você não vai até a pessoa, você manda por telefone, né, Facebook, o Instagram, o convite. Mas não é a mesma coisa que eu chegar. É a mesma coisa se eu chegar na sua casa, por exemplo, e falar assim, Alan, eu quero que você vá lá em casa no aniversário meu. É diferente do que eu mandar para você por telefone, entendeu? Eu acho que esses convites feitos, né, pelas redes sociais não é válido como um convite feito pessoalmente. Ah, você acha assim que as pessoas se sentem mais importantes, né? Realmente, né, quando você vai até a pessoa, eu acredito que a pessoa me valorizou, né? Eu sou alguém importante para ele, porque ele veio até mim. Agora, eu mando lá, convite de aniversário, fulano e tal, no seu Instagram, por exemplo, te convidando, ou no WhatsApp, né? Aí você leu lá, beleza, o Amarildo me fez um convite, em tal dia. Mas aquilo passa despercebido, às vezes você até esquece. Agora, o convite, não, às vezes você pega o convite ali por escrito, coloca ele ali em cima da mesa ou em cima do estante sua ali, você passa lá, você está beleza. Você está sempre lembrando daquilo que você tem, né, que fazer. E eu não concordo muito, né, com esses negócios de tudo é rede social, não. Tá? Até mesmo hoje, muitas pessoas que usam os telefones como Bíblia, eu não concordo, tá? É porque a palavra de Deus tem que estar em mão, né? O correto, se tem a palavra para você estudar, para você examinar, por que você tem que carregar um telefone usando ele como Bíblia, né? Eu não concordo. Mas o que você... Não, é porque é interessante isso que o senhor falou. Também, né? Igual a gente já tratou de muitos assuntos aqui, a câmera parou de gravar, o microfone parou também. Parou não, tá funcionando. Claro que parou, mas. Mas hoje em dia, né? Até pra juventude, eu acho que é um exercício isso, né? Porque os jovens hoje tem. A gente, inclusive, nós temos, né, a Renovação Carismática tem o JMP, que é o Jesus nas Praças, que a gente faz isso, vai convidando as pessoas. Porém, eu vejo isso muito reflexivo. Reflexivo ou refletivo? Uma palavra. Não sei. Eu vejo isso muito assim, é um reflexo disso na própria comunidade. Por exemplo, os jovens telefone, WhatsApp o tempo todo. Mas, assim como eu acredito que muitos outros jovens, às vezes, simplesmente abre o Instagram, o WhatsApp, para poder só tirar o verdinho ali que fica ali incomodando, né, aquelas notificações, e nem lê a mensagem e tal. Então, às vezes, esses convites chegam, mas são ignorados, né? E talvez um convite entregado em mãos, entregue, né, na verdade, em mãos, seria muito mais impactante, né? Realmente, né? Do que assim, um convite, uma foto, né, uma arte pelo WhatsApp. Apesar de que as artes, né, que nós fazemos ajudam muito, principalmente na questão de divulgação. Eu falo, a gente, pelo Instagram do Ministério Jovem, né, que alcança números gigantes em poucos dias. Tem vezes que em horas, né? Algumas vezes em horas. Mas ainda assim, eu acho que as pessoas em dia hoje, né? Hoje em dia tem a necessidade de se sentirem pertenças, né? Eu penso assim, ao momento realmente de você evangelizar pelas redes sociais, mas há o momento de você evangelizar usando a ferramenta essencial que é a palavra, né? Você fazer uma live, por exemplo, sei lá o que, qualquer coisa que você vai fazer com sentido, né, de evangelização, é válido sim, que atinge muitas pessoas.
E pode ali, né, através daquele convite, né, ou daquela live que você fez ali, convidando até a pessoa, pode atingir um público, né, maior. Sim. Mas a gente está percebendo que nem por você às vezes anunciar pelas redes sociais, o povo não está atendendo o convite, né? E é aquela coisa insegura, por exemplo, você programa um evento aí, várias pessoas falam que vem. Aí quando é no dia, não apareceu ninguém. Parece que o pessoal tá... É aquele lenga-lenga que a gente falava hoje mesmo, né? Ele não tá tendo realmente, eu acho assim, o compromisso, né? Muitos estão aí só na base do momento, do status, fama, né? Muitos estão nessa base, só no emocional. Não quer ter compromisso de evangelizar, né? Porque hoje o certo seria o quê? Você me evangeliza e eu evangelizo para frente, né? Se a gente não fizer isso, nós estamos como a figueira seca, né? Que não serve, corta, lança no fogo. Sim. Né? E a gente precisa desse incentivo de estar levando a palavra, né? E o qual às vezes, né, faz muita falta também o incentivo dos nossos líderes espirituais, como sacerdote, outros mais, né, que são a referência como líder espiritual. Para nós, por exemplo, o sacerdote, né? Às vezes deixa muito a desejar também, que não incentiva. Não é aquele padre que vai conquistar almas para Deus, vamos dizer assim, né? E muitas das vezes ele só cumpre o serviço dele ali, que é celebrar e pronto, e não está preocupado com o jovem que está drogado, com a prostituição, não está preocupado com nada disso. Ele só está preocupado realmente com o trabalho dele, que é celebrar. A missa como a gente falou, é algo essencial, é especial na nossa vida, mas não pode ficar só ali na missa. Tem que ser algo a mais. Né? É a mesma coisa que você beber água, por exemplo. Você não bebe água uma vez só. Você bebeu água agora, daqui a pouco você está indo no pote de novo, né? A gente tem que estar sempre saciado, tem que estar sempre cheio da graça de Deus. Por exemplo, nós aqui na comunidade, da missa de semana em semana. Né? Tem 4 missas no mês, né? Porém, passou essas 4 missas, só isso aí, pronto, acabou. E eu falo que isso é verdade, como católico, né? Que faço parte da renovação, eu amo ser carismático. Tá? Amo ser da renovação, aprendi a ser católico dentro da renovação. Sim. Estudar mais a Bíblia, de discernir o que é certo, o que é errado, valorizar mais as pessoas, o qual eu falo que antes de eu conhecer a renovação carismática, eu era muito ignorante. Ignorante demais. Então, até na época da presbiteriana. Talvez mais. Não, na época, aí eu já era renovação, né? Porque eu caminhei. Ah, tá. Então isso foi bem antes. Não, a presbiteriana foi no tempo, desses 28 anos de grupo. Ah, sim, sim. Entendeu? 28 anos de grupo, mas no caso, vai fazer 28, eu tenho 27. Entendeu? Porque ficou um ano fora. Porque um ano eu fiquei lá, né? Mas com aquele negócio, quando eu fui para a igreja evangélica, eu peguei a Nossa Senhora das Graças que eu tinha, tem ali até hoje o crucifixo, né? Que eu ganhei do grupo de oração na época, a imagem da Nossa Senhora das Graças, e um terço que a irmã deu também na época. A camisa do grupo de oração, peguei tudo e entreguei à irmã. A Fátima. A Fátima, entendeu? Levei lá, entreguei para ela, falei assim, ó, cuida, não vou quebrar nada. Cuida. Aí ela falou comigo, vou cuidar
quando você voltar para a Católica, você vem buscar de novo. E realmente aconteceu. Né? E aí você voltou lá e buscou. Fui lá e busquei. Não as camisas eu não busquei, né? Mas o terço e o crucifixo e a imagem, eu busquei. Só a imagem hoje não está comigo, porque ela ficou na casa da ex-mulher minha, né? Uhum. Tá lá com ela. Não sei nem se tá lá, se ela quebrou, se jogou fora, né? Ah, mas tem que olhar. Né? Tá lá. Eu larguei lá, né? E isso foi trazendo para mim segurança, né? Porque elas falaram comigo, ó, enquanto nós vamos orar para você voltar para cá. E a oração valeu, porque eu acabei voltando. Sim. E eu lá ia até tocar nesse assunto agora, né? Que a gente tinha esquecido até de falar, né? Que foi esse retorno do Senhor pro grupo foi exatamente, né, através da oração das nossas queridas irmãs, Dona Fátima, na época mais quem? Na época, as que empenharam mais foi era a Fátima, a Dona Laudia, a Marta, né? A irmã Marta, que hoje nem está com a gente mais. E outros mais lá, né? Que a gente já saíram fora, né, do grupo de oração também, não está com nós hoje mais. Uhum. Mas eu creio que no outro foi o empenho deles ali, né? Deus usou, né? Foi Deus usou e Nossa Senhora buscou. Mas e eu já tô aqui até travado no frio aqui, gente, que aqui na nossa região faz frio demais da conta, só não é igual lá no sul, né? Porque lá o bicho deve tá pegando uma hora dessa. Lá deve estar gelado demais, mas assim, o senhor, igual a gente comentava também, né? Que o senhor organiza muitas viagens, né? Igual para Porto Seguro, de vez em quando o senhor organiza, né? As caravanas para Canção Nova. Inclusive, eu acho que uma das viagens mais legais que eu fiz depois da praia com os meninos do Ministério Jovem e tudo mais, né? Com a namorada, que nunca tinha saído, né? Com nenhuma namorada, igual eu fui. Então foi especial. Mas eu acho assim, depois dessa viagem da praia, eu acredito que o PHN de 2023? Não lembro não. 2023, PHN 2023 mesmo, que é o Digno das Promessas. Eu acredito que foi o mais engraçado, assim, pra mim. Mas, assim, porque teve muita coisa, né? Nós ficamos numa barraca, levamos bolo, levamos um monte de trem. Ei, foi divertido ali. Foi. E, assim, teve até café na meia e tudo, né? Café na meia. Foi, aí, 2 viciados em café. Querendo café, o Petinho e eu. Mas deu certo, né? Só não deu para utilizar a meia. A meia novinha ficou só um pé para trás, né? Mas assim, teve alguma viagem dessas assim para Canção Nova, né? Vamos falar da Canção Nova por enquanto, que marcou. O congresso também na Canção Nova que eu tive. Foi aonde que realmente nós declaramos lá a nossa identidade como renovação carismática. Né? Isso foi quando? A data eu não lembro não, porque eu já fui em tantos acampamentos lá na Canção Nova, que eu não lembro data não, né? Mas as datas especiais mesmo, era acampamento com o Padre Léo, que eu amava estar lá no acampamento do Padre Léo, sabe? Padre Zé Augusto. E principalmente no seu Jonas, né? Que aquele. São Jonas. São Jonas, né? Daqui a pouco é Santo Jonas. que ele nos ensinou realmente a ser católico, aquela simplicidade dele, humildade. E ele trouxe para a gente essa certeza de que ser católico é bom demais. Né? Vamos dizer, trocar até a palavra. Lá ser Canção Nova é bom demais, né? Ser católico é bom demais. Essa experiência com o Sr. Jonas, né? E outros mais lá, os bispos, né? Que vinha de fora, que eram uma bênção, né? Sim. E pra gente terminar aqui, gente, eu queria que o senhor, mais uma vez,
porque deu pau aqui no negócio, deu problema. Gravamos tudo e ficou sem áudio, mas aí a gente tá regravando de novo. Mas eu queria, assim, né, que o senhor deixasse uma mensagem para a juventude, né, para os Joes que vão estar assistindo do Ministério Jovem. O senhor que ajudou tantos jovens, né, ajudou a mim, ajudou tantos irmãos aqui que participam do grupo de oração, né, o Thales e outros mais, o Thales, né, que atualmente é o nosso coordenador. Só deixar essa mensagem mesmo para nós jovens, né, de ânimo, de força, de esperança, para poder a gente continuar batalhando, né, porque a gente tem esse movimento da renovação, a gente tem o nosso ministério de serviço e também, né, não só para os jovens, né, para os coordenadores dos grupos de orações que vão estar assistindo, né, esse episódio aqui, que é o segundo, que vão estar assistindo, que, tipo assim, possam trazer, né, esperança, né, para a nossa juventude, que tanto movimentam, né, que fazem os grupos de orações ficarem mais alegres e tudo mais. Não dizendo, gente, longe de mim, meu grupo de oração é uma bênção de Deus, né? Mas quando tem mais juventude, sempre tem mais euforia, né? O nosso grupo de oração sempre foi os mais velhos, né? Nunca teve muitos jovens. Sim. Só no início do grupo de oração tinha juventude para valer, né? Hoje a maioria deles está nas igrejas crentes, sabe? Mas também não caminhava, né, definitivo com a gente, não. Ia lá e, né? Mas o que eu tenho, né, a dizer para os jovens e para, né, vamos dizer, até os coordenadores, né, de grupo de oração que hoje está na caminhada, que não saia do barco. Principalmente se você não sabe nadar. Se você não souber nadar, não pula do barco, fica dentro do barco, porque se pular, se sair fora, vai morrer, entendeu? E a fonte que nós temos, ela é Jesus. Tanto para os coordenadores de grupo de oração, quanto para os jovens, os coordenadores, né, da juventude aí, né, que leve a sério, né, aquilo que você está fazendo. Tribulações, problemas, nós vamos ter mesmo na caminhada, né, nessa vida nossa. Mas leve a sério o que você está fazendo. Se você decidiu caminhar com Jesus, continue. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Sem Jesus, não chegamos a lugar nenhum. Você pode pensar que chega, mas não chega não. É como se você entrasse numa rua sem saída, né? E essa rua sem saída pode trazer muitas consequências. Por isso, você que está afastado da caminhada, você jovem, né? Volta enquanto é tempo, porque Jesus está te esperando. É isso aí que eu tenho a dizer à juventude. Amém. Então, gente, eu tô aqui, ó, já incluído no free aqui. Quero pedir a você que se inscreva aí no canal, que nós vamos ter mais episódios em nome de Jesus. E que você deixe seu like, né? E ative as notificações aí para poder você, né, ver os próximos episódios e receber a notificação quando tiver. Vai ser todo dia 15 do mês, seja o mês de agosto, mês de setembro, sempre todo dia 15, às 7 horas da noite, nós vamos ter episódio de Santa Hora Entrevista. Então fica com Deus. Que Nossa Senhora abençoe, junto com Jesus, a cada um de vocês. Que Jesus seja a força de cada um de nós. Amém. Amém. Se você quiser vir tomar um cafezinho com nós, tem aqui, ó. Ainda tem. Ainda tem, ó. O cafezinho, de vez em quando, um bolinho. Hoje não tem bolinho não, mas a gente faz também, entendeu? Aí, gente, ó, quem quiser vir serrar um bolinho na casa do Marildo, fica à vontade. Doce tem ali, tem doce de abóbora, tem doce de banana, se você quiser comer, tá na hora. Gente, fica com Deus, um abraço para todos vocês.